nas expedições científicas pelo Brasil. Convidamos o Dr. Anderson Pereira Antunes. Doutor em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, com período sanduíche no Departamento de História do King's College London, Reino Unido, com bolsa CAPES, PDSE, mestre em História de Ciências e da Saúde pela Casa Oswaldo Cruz, Fiocruz, especialista em divulgação da ciência, da tecnologia e da saúde pelo Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz, também Fiocruz. Historiador e museólogo pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Bolsista PCI na coordenação de História da Ciência e Tecnologia do Museu da Astronomia e Ciências Afins, MAST, atuando no projeto de Humanidades Digitais, Portal de História da Ciência e da Tecnologia no Brasil. E no podcast de divulgação científica MASTcast. Desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado sobre a sociabilidade do trabalho de campo nas expedições científicas de viajantes britânicos na Amazônia do século XIX, no programa de pós-graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia, Universidade Estadual do Maranhão. Obrigado, bom dia a todos. Bom, antes de eu começar, só para juntar as conversas, né? Quem quiser ouvir mais da Lorelai falando sobre o Saint-Hilaire e sobre o Firmino, ou sobre uma outra pesquisadora, Karen Lisboa, falando sobre a expedição do Márcio e essas crianças indígenas que ele levou para a Europa, a gente fez um podcast chamado Ciência para Ouvir, está disponível no Spotify, então fica essa sugestão aí. Mas, bom dia. Bom, tem essa difícil tarefa de falar depois da Lorelai. Além de minha professora, foi da minha banca de doutorado também, é uma das grandes referências desse tema para mim. Mas é uma tarefa que eu fico muito feliz de enfrentar aqui hoje. Estar aqui hoje também pela primeira vez em Lagoa Santa, né? De finalmente estar aqui em Lagoa Santa. Em 2021 participei de uma outra edição do Simpósio de Arqueologia, que naquela época a gente estava no meio da pandemia, foi completamente remoto. Então, fico muito feliz de agora finalmente estar aqui pessoalmente. Então, queria agradecer a todo o pessoal do CALI, ao Cleito principalmente, pelo convite para estar aqui hoje. E, bom, para a minha apresentação, eu vou falar sobre os aspectos sociais de uma expedição científica, né? Mais do que falar sobre uma expedição em particular, eu quero falar sobre alguns aspectos que são comuns a gente nunca pode dizer a todas, né? A gente não pode generalizar, mas há muitas das expedições científicas que percorreram não só o Brasil, mas outros lugares ao redor do mundo, né? E eu titulei a minha fala Circulações, porque eu vou falar sobre essas movimentações, né? Circular nos remete a essa ideia de movimento, e uma expedição científica, ela é movimento, né? Movimento de pessoas por um espaço, mas ela é também movimento de artefatos. E aí, como artefatos, a gente pode entender, por exemplo, os instrumentos científicos que esses viajantes carregavam consigo, que transportavam, às vezes com muita dificuldade, porque eram instrumentos frágeis, que podiam quebrar, que precisavam ser usados ali em campo para tomar medidas precisas. Mas também as coleções, os espécimes, a gente pode entender como artefatos que circulavam também nessas expedições. E os saberes. E aqui eu estou pensando, e convido vocês também a pensar comigo, as várias formas de saber, as várias formas de conhecimento sobre a natureza e não só o conhecimento científico estrito sensu. Então, a minha proposta é que a gente pense essas expedições, essas viagens por meio dessas circulações, dessas trocas, dessas interações. Bom, então, vou começar dizendo por que eu acho que é importante pensar as expedições científicas, né? E não só as expedições, acho que a ciência de uma forma geral, a partir dessas circulações. Existe um mito muito fortemente enraizado ainda hoje, né, no senso comum, de que a ciência ela é um conhecimento que é completamente objetivo, é um conhecimento que ele é totalmente impessoal, independente do contexto no qual está inserido, e que é um conhecimento que ele se desenvolve progressivamente, no progresso linear, cumulativo, a partir da soma de cada descoberta, cada inovação, cada invenção, cada acerto dos cientistas, em direção sempre a uma forma mais completa e perfeita de conhecimento. E a gente percebe essa interpretação muitas vezes quando a gente abre jornais e revistas e lê as matérias dos cadernos de ciências.
Só que essa interpretação ela é problemática porque ela mascara todo o processo de construção do conhecimento científico, né? E é nesse processo que a gente percebe que a ciência ela não está separada da vida social, da vida política, da vida econômica. É nesse processo que a gente percebe que a ciência ela é feita por cientistas, homens e mulheres, que estão inseridos em contextos específicos. É nesse processo que a gente percebe que a ciência dialoga com outros saberes, com outras formas de conhecimento, e que existem também embates, tensões, disputas, desafios, e que os cientistas muitas vezes precisam ser estratégicos também ali para superar essas tensões, esses embates, esses desafios. E bom, no campo da história da ciência, para a gente isso já está muito claro, isso já é um ponto pacífico, né? Pelo menos desde a década de 70 a gente tem historiadores que demonstram como a ciência é um elemento da cultura, como outro qualquer. Então, quando a gente vai estudar a história da ciência hoje em dia, a gente tem referenciais que nos levam a pensar uma história social das ciências. E hoje, então, a gente entende a ciência como um conjunto de práticas sociais, cotidianas dos cientistas, e não só como um resultado de uma série de formulações ali exclusivamente intelectuais. No caso dos viajantes, a gente percebe que esse mito ele toma a forma de uma idealização do viajante, né? Então não é difícil a gente encontrar, e a gente vê isso mais frequentemente até do que eu gostaria, né? Os viajantes eles descritos como pessoas corajosas, que arriscavam a própria vida em nome da ciência, que visitavam lugares perigosos, inóspitos, selvagens, passando por muitas e muitas dificuldades. E não se trata também de dizer que não havia nenhum perigo ou nenhuma dificuldade, mas de tentar entender que, na maioria das vezes, os territórios que esses viajantes estavam mapeando eram territórios que eram conhecidos por grupos locais, por grupos nativos, que muitas vezes acompanhavam esses viajantes, então eles não estavam sozinhos no deslocamento por esses territórios. De entender que as espécies descritas pelos viajantes eram espécies conhecidas pelos grupos locais, como a Lorelai falou, né? Existiam nomes locais para descrever a natureza aqui. Então eram nomes diferentes, às vezes, dos usados pelos cientistas europeus, mas existia toda uma forma de conhecimento, toda uma matriz de conhecimento que entendia e explicava a natureza local. Se trata também de entender que os livros de viagem, né, eles nem sempre podem ser tomados ao pé da letra. E é por isso que eu coloquei essa gravura aqui, que é publicada no Atlas do Marcius, porque a gente vê aqui um cenário que não se observa na natureza. Uma série de espécies que não coabitam no mesmo habitat, porque a ideia nessa imagem era dar uma noção da riqueza da natureza nos trópicos. Mas é de entender, então, que esses livros também, às vezes, exageravam os desafios, os perigos enfrentados por esses viajantes, porque esses livros se tornaram um gênero popular muito lido na Europa. Então, fazia parte também de uma estratégia para ser lido, você exagerar um pouco ali a sua narrativa. Então, se trata da gente tentar entender que todos esses desafios enfrentados pelos viajantes, que eles narram nas suas viagens, eles não eram enfrentados sozinhos, eles eram enfrentados ali com o apoio de mateiros, de barqueiros, de guias, de indígenas, de escravizados, de caçadores, que contribuíam e participavam ativamente da construção do conhecimento científico e da formação de coleções que hoje estão distribuídas pelo mundo em museus e fazem parte do patrimônio histórico, científico e cultural de diversos países na Europa. Então é isso que eu quero chamar a atenção hoje. Tem uma autora na história da ciência, que é a Jane Camerini, que ela vai falar que são as convenções típicas da escrita científica que criaram esse mito do viajante desbravador, se a gente puder chamar assim. Então são convenções como a objetividade, a impessoalidade, a concisão, a necessidade de você se apresentar enquanto uma autoridade que viu pessoalmente aquilo que você está descrevendo, que você observou, que vão, então, invisibilizando esses aspectos sociais da prática científica. Isso é muito notável, por exemplo, quando a gente compara um diário de viagem de um desses viajantes, onde ele escreve ali tudo o que acontecia durante o dia, as pessoas que ele encontrou, com quem ele conversou, tudo que ele viveu durante aquele dia,
e um artigo publicado pelo mesmo viajante num periódico de uma sociedade científica europeia. Quando a gente pega esses artigos, às vezes são artigos de 2, 3, 4 páginas, muito concisos, muito objetivos, que apresentam ali só os resultados de um processo muito grande que não envolvia só a observação, envolvia esse diálogo, envolvia a coleta de informações com grupos locais, envolvia o deslocamento por uma região com a ajuda de grupos locais, a compra, a troca de espécimes também com pessoas locais, com pescadores, por exemplo. Então, toda uma série de práticas que vão sendo omitidas, que vão sendo invisibilizadas, toda uma série de colaboradores, né, que vão sendo invisibilizados e que, portanto, eu passei a chamar, né, de uma rede dos invisíveis por esse motivo. Então, meu trabalho nos últimos anos tem sido buscar os sinais dessa rede dos invisíveis. Eu trouxe aqui uma imagem que não tem nada a ver aqui com a região, mas porque ela é muito significativa para mim, porque foi uma das primeiras imagens que eu vi e percebi que uma expedição científica não era feita só pelos cientistas que a gente tanto ouve falar. Tem ali uma dezena de pessoas atrás, no fundo, em segundo plano, né? Então a gente percebe também como que essa invisibilização toma forma na linguagem artística, mas que estão presentes ali, que estão cuidando da alimentação, estão cuidando da fogueira, estão cuidando dos animais de transporte. E eu falo dos sinais, poderia estar falando indícios também, em alusão a um historiador italiano, o Carlo Ginzburg. Ele é um historiador que, analisando a vida de um moleiro friulano na Itália do século XVI, ou então em um outro trabalho, analisando um grupo de feiticeiros conhecido como os andarilhos do bem, ele enfrenta um desafio, que é um desafio que a gente também enfrenta, de estar, às vezes, estudando grupos que pertencem a uma tradição predominantemente oral. Então, esse é o caso quando a gente está estudando as contribuições dos indígenas, dos barqueiros, dos mateiros, dos caçadores, porque eles não publicavam os seus relatos de viagem, eles não publicavam os seus diários, eles não publicavam nos anais das sociedades científicas europeias. Então, a gente também enfrenta esse mesmo desafio. E o Ginzburg ele vai falar, né, o historiador ele não pode conversar com um camponês do século XVI, e da mesma forma a gente não consegue conversar também com esses colaboradores dos viajantes do século XIX. Mas o Ginzburg ele mostra um caminho interessante, a partir de fontes indiretas, de fontes que foram escritas por outras pessoas, que pertenciam à cultura dominante naquele período. E o Ginzburg ele vai falar que os pensamentos, as crenças, as esperanças dos camponeses e artesãos do passado, e aí a gente poderia incluir também dos indígenas, dos escravizados, dos mateiros, dos barqueiros, dos caçadores, tudo isso chega até nós através de filtros. Então isso não quer dizer que essas fontes que a gente tem, que foram escritas por essas pessoas que pertenciam a essas camadas dominantes, né, as elites, os cientistas, os viajantes, que elas não nos sirvam. Elas servem, mas a gente precisa aprender a procurar, então, essas fontes pelos sinais, pelos indícios. O Ginzburg vai dizer que esse é o paradigma indiciário, que aponta, então, para as contribuições desses invisíveis nessas expedições. Bom, e aí vem a parte que é a mais apaixonante, né, do trabalho de historiador, para a gente que trabalha com essas fontes históricas, que é o ir às fontes, que é o investigar, que é o ler, analisar e tentar encontrar esses sinais. Para a gente que estuda os viajantes, a gente tem algumas vantagens. Primeiro, é uma diversidade enorme de fontes, né? Como eu falei, os viajantes eles escreviam diários, eles escreviam cadernetas de campo, eles publicavam seus relatos de viagem, que eram ricamente ilustrados com gravuras, e essas imagens também são fontes importantes para a gente. Eles reuniam coleções, e essas coleções também são fontes para a gente. Essas coleções, elas têm um registro quando são incorporadas nos museus, elas são publicadas em catálogos, são estudadas. Os viajantes escreviam artigos, autobiografias, enfim. E tudo isso é fonte para a gente hoje em dia, e quanto maior a diversidade de fontes, mais diversa, mais complexa vai ser a nossa interpretação daquilo que a gente está estudando. Então, atentar para todas essas fontes é essencial. Felizmente, também para a gente, uma outra vantagem que a gente tem é que muitas dessas fontes estão digitalizadas e a gente encontra elas disponíveis online. Nem todas, mas muita coisa está. E existe um movimento hoje em dia, né, significativo de ampliação desse processo de preservação digital, de disponibilização online de fontes históricas, muito impulsionado pela história digital, pelas humanidades digitais, pelo desenvolvimento tecnológico.
Então, isso é muito vantajoso para a gente. E aí eu quero hoje mostrar algumas coisas, alguns desses sinais que eu achei em algumas fontes de viajantes que passaram aqui pela região, que passaram pelo Rio das Velhas mais especificamente, para amarrar com o tema do simpósio, e tentar apontar um pouco dessas circulações, dos sinais dessas circulações. Mas antes eu queria tentar pensar com vocês aqui a região e o Rio das Velhas enquanto uma zona de contato. Eu não vou falar historicamente ou arqueologicamente da região, porque tem aqui pessoas no simpósio que poderiam fazer isso com muito maior competência do que eu poderia. Aqui o Rio das Velhas, uma gravura do Márcios, né? Mas o que eu queria fazer é convidar vocês a pensar o Rio das Velhas, mas poderia ser Lagoa Santa, poderia ser a Amazônia, poderia ser a Mata Atlântica, o Cerrado, qualquer outra região, na realidade, como uma zona de contato. Mas o que isso significa? O conceito é de uma historiadora chamada Mary Louise Pratt. Eu considero que esse é um conceito fundamental para a gente que estuda expedições científicas, porque ela vai dizer que o campo, enquanto um espaço de produção científica, ele é muito diferente dos espaços formais de um gabinete, de um laboratório, de um museu, de um jardim botânico. Porque nesses espaços formais, você sequer entra se você não tem aquelas credenciais que te identificam como um membro daquele grupo. No campo, você não tem isso. O campo ele é um espaço de maior flexibilidade, de regras sociais mais flexíveis. Então, uma das principais características do campo que ela vai apontar é essa maior fluidez social. E aí, quando eu estou falando do campo, né, a gente tem que entender o espaço lato sensu, né? O campo é o rio, o campo é a floresta, o campo é a caverna, onde estão os fósseis. E no campo, a importância dessa sociabilidade para o trabalho científico, ela é muito aparente. E é aí que a gente pode ler o campo enquanto uma zona de contato, onde acontece isso que a gente chama, então, de encontros interculturais, que vão favorecer essas circulações de pessoas, artefatos e saberes. E é no campo que a gente encontra todos aqueles fenômenos ali da zona de contato, que a Mary Louise Pratt cita, e que eu destaco a colaboração porque tem sido aquele que eu tenho mais trabalhado nas minhas pesquisas. E por meio dessas pesquisas, eu percebi que essas viagens, elas se davam por meio do diálogo entre os viajantes e agentes locais e colaboradores locais. E percebi que a construção do conhecimento e a formação das coleções científicas, ela se dá nesse diálogo, né? Por meio dessas circulações entre artefatos, pessoas e saberes. E aí, propondo então esse exercício de pensar essa região, né, ou pensando aqui o recorte do Rio das Velhas, como essa edição do simpósio propõe, enquanto uma zona de contato, né, vejam que a gente tem uma série de possibilidades nas expedições do século XIX, um período em que muitos viajantes naturalistas passaram aqui pela região. Coloquei alguns aqui só para a gente ter uma noção dessa diversidade. O Saint-Hilaire, de quem a Lorelai acabou de falar, o Márcios, que ela também mencionou, o Burton, o Lier, que foi diretor do Observatório Nacional, que passou aqui pela região também. O Riedel, que na época tinha dois Augustus Riedel, né? Um que era filho do botânico Ludwig e o outro que era fotógrafo. E eu não achei uma foto do fotógrafo, então botei ali a capa do livro de fotografias que ele publicou. Parece aquele ditado, né? Casas, ferreiros, espeto de pau. Não tem uma foto do fotógrafo, mas tudo bem. Mas é um álbum que ele publica e que tem imagens belíssimas aqui da região. Aquela que eu usei na capa, inclusive, é desse livro. É uma imagem do primeiro vapor no Rio das Velhas. Aqui ela sem o texto por cima. E aí, bom, falando da região, a gente poderia falar de muitos outros viajantes, né? Teve o James Wells, teve alguns membros da comissão do HC, né? O HC não passa por aqui, mas ele manda alguns membros da sua comitiva, que coletam muitos exemplares, espécimes de animais daqui, plantas, e mandam para o Museu de Zoologia Comparada em Harvard. Né? Enfim, a gente tem aqui uma região que foi visitada constantemente, frequentemente, por vários viajantes, né? Dezenas de viajantes. E aí eu tenho certeza também que esses viajantes devem ter tido contato aqui com muitas das pessoas locais.
Essa é uma pesquisa que eu não fiz ainda, deixo inclusive a sugestão aqui para quem quiser seguir adiante com essa pesquisa. Porque quando eu pego, por exemplo, a Amazônia, que é uma região que eu tenho estudado muito, eu encontro lá, por exemplo, um padre, o padre Torquato, que ele é mencionado ao longo de 25 anos nos livros de pelo menos 5 viajantes diferentes. Então, no período de um quarto de século, a gente tem pelo menos 5 viajantes que passam por ali, que têm contato com esse padre, que o padre atua como guia, levando eles pelas matas, que o padre oferece alojamento para eles, que o padre coleta espécimes para eles, que o padre dá informações para eles. E esse padre está super conhecido nos livros desses viajantes e está lá como um ponto nessa rede de contato dos viajantes na Amazônia que sempre aparece. Eu tenho certeza que se a gente fizer um levantamento, um mapeamento desses colaboradores aqui na região, a gente certamente encontraria alguns personagens assim. E aí o problema de ser pesquisador, né, isso certamente não acontece só com a gente que é historiador, que a gente vai tendo ideia de tema de pesquisa, mas não dá tempo de estudar tudo, né? Mas fica essa ideia aí como sugestão. E aí, bom, eu não podia vir a Lagoa Santa e não colocar uma imagem do Lund na minha apresentação, mas eu coloco para dizer, para chamar a atenção para um outro tipo de interação, né? O Lund é quem convida, né, o Reinhardt para vir aqui para a região, e aí eu queria chamar a atenção para como que os viajantes também influenciavam outros viajantes, né? No caso aqui a gente tem um convite direto, mas por meio dos livros de viagem, os viajantes também acabavam influenciando muitos outros viajantes posteriores. Então, Márcios, né, de quem a Lorelai falou, quantos outros viajantes posteriores não leram Márcios? Não usaram o livro dele, não tentaram refazer alguns dos mesmos trajetos, encontraram algumas das mesmas pessoas, tentaram confirmar as observações dele. E aqui a gente tem na região Lund também como um viajante que tem essa influência sobre muitos outros viajantes posteriores. Então é interessante a gente pensar isso também. Eu coloquei o Lütken ali também no slide, porque ele vai trabalhar depois as coleções e os relatos do Reinhardt. E aí é interessante porque aí a gente tem aquela circulação dos artefatos, né, que eu chamei a atenção. A gente tem espécimes que estão sendo coletados aqui na região, em Lagoa Santa, peixes que estão sendo pescados ao longo do Rio das Velhas, mas que estão sendo enviados para a Europa e que estão sendo estudados por outros cientistas lá. Então, às vezes, outros cientistas, sem precisar, né, o que a Lorelai estava comentando, sem precisar ir ao espaço, né, ao local, estavam estudando os animais daqui, a flora daqui, a fauna daqui, por meio da circulação dessas coleções. Então, é interessante também para a gente pensar como que essas coleções, elas são também um ponto de conexão entre Lagoa Santa e Copenhague, entre a Amazônia e Londres, e vão conectando, então, esses lugares até hoje. E aí, bom, eu queria, então, agora, com essa ilustração do James Wells, que mostra a junção do São Francisco com o Rio das Velhas, passar para alguns exemplos dessas circulações, exemplos que eu busquei em alguns relatos de alguns desses viajantes que eu mencionei, para a gente ver como que se dava essas interações em campo com essa rede. Bom, e aí o primeiro exemplo que eu trago aqui é do Burton, né? O Burton, que era escritor, antropólogo, linguística, dizem que falava mais de 20 idiomas, foi tradutor, geógrafo, espadachim, diplomata, cônsul britânico, fez de tudo, mais um pouco. E fez uma viagem, né, pelo São Francisco, que virou tema de um livro que ele publicou em 1869. E nesse livro ele fala, por exemplo, sobre ter conseguido um mapa do Rio das Velhas com o senhor Henrique Dumont, pai do Santos Dumont, e que esse mapa estava de acordo com os trabalhos que tinham sido feitos anteriormente pelo Emmanuel Lier, né, que fez uma exploração do São Francisco pelo Rio das Velhas anos antes, em 62. E aí aqui a gente tem um exemplo de circulação de um outro artefato, né? A gente pode pensar o mapa também como um artefato que é construído a partir de determinadas regras e convenções, mas que muitas vezes traduz, por meio dessas regras e convenções, conhecimentos da população local sobre o espaço, né? O próprio Burton chama a atenção que esse mapa do Lier, ele era muito conhecido na Europa,
E aí seria interessante também fazer esse levantamento de quem que o Lier, porque o Lier publica também um relato sobre essa viagem ao Rio das Velhas, e ver quem que ele menciona ali, que ajuda ele a fazer esse mapeamento da região. E comparar com o relato do Burton, para ver se eles encontraram com algumas das mesmas pessoas por aqui. E, bom, todos esses viajantes, eles dependiam de informações da população local para se movimentar pelo território, né? É só a gente pensar como, até hoje, né, a gente quando viaja muitas vezes não pede informação também para alguém, porque nosso GPS não está funcionando. Então, imagina no século XIX, quando sequer tinha GPS, você só tinha um mapa ali, e você nem sabia se era muito correto. E aí eu trago, então, aqui alguns exemplos de falas do Burton que comprovam isso, publicados naquele mesmo relato sobre a viagem a São Francisco. Ele vai falar que os guias colocam Diamantina a 16 léguas do Rio das Velhas e a metade dessa distância do ponto navegável mais alto do rio Paraúna. A mina de São João é colocada a 32 léguas da vila de Guaicuí, na foz do Rio das Velhas. Então, aqui é um exemplo disso que eu estou falando, né, de como esses mapas e essas informações geográficas que esses viajantes vão registrando, muitas vezes elas vêm de informações recolhidas com as pessoas locais, com guias, com barqueiros, com pescadores, com pessoas que moravam pela região. Era muito comum que os viajantes buscassem informações sobre os cursos dos rios, sobre a localização de cidades, de vilarejos, com habitantes locais. O Burton fala também: recebemos a visita do delegado de polícia, o senhor Leandro Hermeto da Silva, e amigos. Ele gentilmente pediu a um sargento para que nos arrumasse alojamento em Porto da Manga, próximo da junção dos dois grandes rios, das Velhas e São Francisco. Logo estávamos estabelecidos na casa do major Cipriano Medeiro Lima. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, dessas pessoas que acabam sendo um ponto de contato recorrente para os viajantes. Porque era muito comum, quando um viajante chegava em uma cidade pela primeira vez, né, ele tinha que se apresentar aos moradores mais importantes da cidade. Então aí ele geralmente se apresentava ao delegado, aos militares, ao padre. Por isso que essas pessoas vão sendo sempre mencionadas nesses livros. Então esse major Cipriano possivelmente pode ter alojado outros viajantes da mesma forma como alojou o Burton. E aí é importante a gente começar a fazer esse tipo de mapeamento, né, esse tipo de pesquisa, não só para a gente contar uma história das viagens científicas que seja menos pessoalista, menos agiográfica e focada nos viajantes europeus, mas para chamar atenção para a atuação dessas redes locais, né, de pessoas que frequentemente estavam ali fornecendo apoio a esses viajantes e que a gente ainda tem pouca noção de quem foram, mas que eram pessoas aqui, eram pessoas da região e que estavam ali ativamente contribuindo com essas expedições. No outro trecho do Burton, ele vai dizer: no Porto da Manga dispensei, com as maiores recomendações para futuros viajantes, meu bom e velho piloto Chico Diniz e seu corajoso companheiro João Pereira. Joaquim se voluntariou para me acompanhar, mas ele era míope e mole. O menino concordou em seguir comigo na condição de receber uma passagem de retorno para Juazeiro. Contratei os primos Manuel Casimiro de Oliveira e Justino Francisco da Conceição. Ambos eram escuros e o último media 1,90 m. Eles conheciam muito bem as águas, eram civis e obedientes. Então, a gente repara de novo nesses agentes locais, né, nessas redes, até um menino, né, segundo Burton. E isso é algo que a gente encontra em muitos relatos de viajantes, né, o apoio das crianças. Né? Então, mesmo as crianças, elas muitas vezes, porque eram crianças que cresceram ali, que observavam os adultos, que conheciam os locais, conheciam os caminhos, elas acabavam ajudando ali também, às vezes, os viajantes serviam de guias, porque conheciam esses caminhos e as formas de se deslocar pelo espaço. E isso faz com que muitos viajantes acabem contando também com o apoio de crianças. E aí reparem também como que existia ali uma espécie de uma economia local baseada na prestação de serviços a esses viajantes. O Burton contrata 2 guias e os outros que ele dispensou, ele dispensa com as maiores recomendações aos futuros viajantes. E aí o Debré, no Rio de Janeiro, né, quando ele vem com a Comissão Artística Francesa, ele vai observar, por exemplo, como alguns escravizados eram comprados ali pelos viajantes recém-chegados, por esses naturalistas, e aprendiam com eles técnicas, por exemplo, para empalhar os animais,
para prensar as plantas, para preparar os espécimes para transporte de volta para a Europa. E aí depois, quando alguns desses viajantes partiam e não iam precisar mais do apoio desses escravizados, alguns deles ganhavam a liberdade. E aí o Debré vai perceber como alguns deles usavam esse conhecimento, né, para prestar serviços a outros viajantes no futuro, né? Então é interessante a gente pensar também, principalmente em uma região aqui como Lagoa Santa, que viu passar, né, muitos viajantes, e como a passagem desses viajantes movia uma certa economia de serviços, né, de guias, de barqueiros, de caçadores que vendiam espécimes para esses viajantes, de alojamentos também, porque esses viajantes pagavam muitas vezes pelos alojamentos onde ficavam. Então é interessante a gente pensar também em como que a passagem dessas pessoas movimenta e transforma as regiões por onde elas passam. E aí, passando agora para o Lütken, que não vem, né, pessoalmente ao Brasil, mas trabalha os relatos do Reinhardt, publica, né, uma monografia muito famosa sobre os peixes nos Rios das Velhas e transcreve ali contos e histórias dos pescadores da região que foram coletadas pelo Reinhardt durante o tempo que ele residiu aqui, né? E aí a gente encontra trechos como esses, né, que diz: um dos pescadores de cujos serviços Reinhardt se utilizou distinguia dois tipos de surubins, um com manchas menores e mais densas, segundo ele a fêmea, e um com manchas grandes e espalhadas, macho. Em razão disso, Reinhardt examinou uma grande série de exemplares. Então eu trago esse trecho para a gente pensar não só como os viajantes eles buscavam informações com os pescadores, mas como essas informações também eram verificadas pelos viajantes, né? Então muitas vezes, a partir de informações conseguidas com esses pescadores, com esses moradores locais, os viajantes passavam a indagar a natureza, né? Então, para verificar, para confirmar ou refutar o que eles tinham ouvido ali daquelas informações de ouvir falar. Então, muitas vezes essas informações eram pontos de partida também para investigações que eles iam fazer. Aqui eu juntei alguns trechos também que aparecem nessa monografia, que é publicada pelo Lütken, né? Então, essas citações eu peguei da tradução, né, que foi organizada pelo Carlos Bernardo Mascarenhas Alves e pelo Paulo dos Santos Pompeu, né, como parte do projeto Manuelzão, que vocês devem conhecer. E nesses trechos aqui ele fala, por exemplo, o único exemplar dessa nova espécie muito distinta que o professor Reinhardt obteve dos Rios das Velhas foi trazido por um pescador, que alegou nunca ter visto tal peixe antes e que, portanto, não conhecia qualquer nome brasileiro para o mesmo. Sob a denominação urutu ou mandi-urutu, foi trazido a Reinhardt um jovem dessa espécie com 5 polegadas de comprimento de uma gruta perto de Julião. O pescador informou que esse não aparece no Rio das Velhas, mas somente em riachos e nas grutas onde suas águas penetram e formam poções. Como o professor Reinhardt já mencionou em sua monografia sobre esse estranho pequeno bagre que procura abrigo na cavidade branquial do nosso surubim, é uma história de todos os pescadores mineiros, segundo a qual o surubim guarda seus filhotes sob o operto. Essa espécie parece ser rara no Rio das Velhas, de onde Reinhardt conseguiu obter o único indivíduo aqui descrito, capturado um par de milhas do local onde estava. O exemplar lhe foi trazido já no álcool por um dos pescadores que morava nas margens do rio. Então, reparem também que se o pescador ele leva esse exemplar já preservado no álcool para o Reinhardt, era porque ele sabia da importância da preservação desses espécimes, ele sabia como que os cientistas preparavam seus espécimes, e ele possivelmente já tinha feito isso antes, possivelmente para algum outro viajante que tinha passado pela região, né? Então, a passagem de vários viajantes por uma mesma região, ela acaba gerando esse efeito, né? E a gente vai notar, e quando eu pego a Amazônia, eu percebo muito isso, e acredito que aqui em Lagoa Santa não seria diferente, que algumas pessoas, alguns moradores locais, eles já sabiam o que fazer quando chegavam viajantes na cidade. Eles já sabiam quais eram as espécies locais que chamavam mais atenção, eles já sabiam onde levar esses viajantes para fazer as suas pesquisas, para coletar os seus espécimes. Eles já sabiam também preparar e vender espécimes para esses viajantes, né? Então é importante para a gente perceber, né, a agência, né, a iniciativa desse pessoal local em colaborar com essas expedições, né? Então muitas vezes partia até da própria população, quando via que um viajante tinha chegado ali,
colaborar porque ganhava, né, ganhava alguma coisa também vendendo espécimes para eles. E, de novo, né, então, a movimentação de uma economia local ao redor de uma expedição científica. E aí, para fechar com o James Wells, que não achei foto dele também, eu coloquei então aqui o frontispício do livro que ele publica em 1886, sobre a viagem que fez anos antes. Wells era um engenheiro, trabalhou na Estrada de Ferro Pedro II, fez uma viagem de Minas até o Maranhão, e aí ele descreve, quando passa pelo Rio das Velhas, o modo como os pescadores pescavam o surubim, que ele chama de um processo progressivo, porque ele nota ali que você pegava um peixe menor, e aquele peixe menor servia de isca para pegar um peixe maior, e assim sucessivamente. Então vejam como para todos esses viajantes que a gente viu aqui brevemente, os pescadores eram muito importantes. Porque ninguém conhece um rio melhor do que o pescador que depende do rio para viver, que vive do rio. Ninguém conhece os hábitos, os habitats dos peixes melhor do que o pescador que vive daquilo todo dia, que depende desse conhecimento para pescar os peixes, para vender os peixes. Então os pescadores tinham esse conhecimento que era muito importante para os viajantes, de saber onde encontrar uma determinada espécie, de quais espécies estavam ali num determinado rio, das melhores formas para capturar, para pescar, da melhor época do ano, do melhor horário do dia, da influência dos fatores climáticos, das cheias, das chuvas, tudo isso, informações que todo esse pessoal local tinha e que era muito importante para os viajantes, porque às vezes os viajantes também eles passavam períodos breves aqui na região, aqui no país. Então, alguns moravam por muitos anos e isso permitia eles a fazerem longas séries de estudos, mas tinha viajantes que passavam alguns meses, que passavam um ano. Então, muitas informações eram coletadas com o pessoal local. E esse conhecimento era fundamental para os viajantes e era registrado, era apropriado, era transformado em conhecimento científico depois, usando aquelas convenções que a Jane Camerini mencionou e que eu coloquei aqui anteriormente. E aí, além dos pescadores, os guias também eram fundamentais. O Wells vai falar que nenhum mapa da região pôde ser obtido, mas o meu guia poupa-me muita especulação. Meu guia, que naturalmente só fala português, tem de explicar repetindo as minhas palavras, e os sons me parecem semelhantes, embora sem dúvida uma leve diferença de sotaque possa ter confundido a cabeça dura do Sr. João. Esse Sr. João é quem hospeda o Wells numa fazenda onde ele vai observar a pesca do surubim que ele descreveu antes. Resolvi descer de canoa até Pirapora e aluguei para esse fim uma canoa escavada no tronco de uma única árvore e uma tripulação de 2 remadores. A tripulação fazia o seu trabalho de pé, um na proa e um na popa da embarcação, com pesados remos de aroeira de 6 pés de comprimento em suas mãos. Ora, isso é que é um luxo, não posso deixar de pensar, ao reclinar-me preguiçosamente no fundo da canoa. Isso é muito preferível ao saculejo de um burro. A tripulação seguia labutando sem esmorecimento, de um modo que só podia despertar admiração. Então a gente vê como os guias, os barqueiros, os pilotos e remadores, eles eram essenciais não só porque eles garantiam que os viajantes iam chegar onde eles queriam, mas porque eles conheciam os caminhos e eram eles que sabiam calcular as distâncias, o melhor horário para fazer esse deslocamento, eram eles que sabiam os trajetos pelos rios, e eles que garantiam às vezes que os viajantes teriam uma passagem mais cômoda, mais segura, menos onerosa pelo país. Tanto que o Wells acha que aquilo é um luxo e que ele vai ali preguiçosamente no fundo da canoa. Por isso que a gente precisa, às vezes, quando a gente lê esses relatos, essas narrativas de viagem, desconfiar de alguns exageros nos períodos que esses viajantes passavam. Às vezes eles estavam ali reclinados preguiçosamente no fundo da canoa, porque tinha ali barqueiros que faziam o trabalho de conhecer a região, de remar o barco, de levar ele para onde ele queria ir. Bom, então, depois desses exemplos, vou me encaminhar aqui para as considerações finais, para a gente ter tempo para o debate. E aí me encaminho para as considerações finais com essa imagem do Rugendas, dos campos nas margens do Rio das Velhas, que é talvez a imagem mais conhecida das margens do rio. E então, para recapitular, o que eu espero ter conseguido demonstrar hoje é que essas expedições, essas viagens que foram tão importantes para a descrição científica da natureza,
elas eram feitas a partir dos encontros, a partir das circulações, né? A expedição científica ela não acontece sem esses encontros, sem essas circulações que eu coloquei lá no título da minha fala, né? A gente viu aqui alguns exemplos breves, poucos exemplos de como esses viajantes se relacionam, de como é que eles recorriam ao auxílio e dependiam mesmo de pescadores, de barqueiros, de moradores locais, de guias, e ainda mais os viajantes que passaram pelo rio, né, pelo Rio das Velhas. Porque quem conhece o rio é quem está ali todo dia, é o pescador que depende do rio para a sua subsistência, é o barqueiro que usa o rio como meio de transporte, é a população que usa o rio no seu dia a dia, que tem o rio como meio de lazer também, é quem está ali vivendo ao redor do rio, esses ribeirinhos. Ninguém conhece o rio melhor do que eles, né? E os viajantes, eles vão aprender muito com essas pessoas e descrever esse conhecimento depois nos seus relatos, né? Então é nesses encontros que uma expedição científica acontecia. Porque são nesses encontros que os viajantes conseguem essas informações sobre a natureza local, que conseguem o apoio para o deslocamento no território, que conseguem alojamento, que conseguem os espécimes que vão formar essas coleções, muitas vezes com essas pessoas. A gente viu exemplos de como os viajantes eles buscavam ativamente informações com essas pessoas locais e como essas informações eram então registradas, eram verificadas, eram usadas como ponto de partida para uma pesquisa, eram depois publicadas nos livros de viagem, nos artigos científicos, que iam ser lidos por outros viajantes e circulavam muitas vezes apesar do apagamento de qual era o ponto de origem dessas informações, né? Então a gente vê como um saber, que aí hora a gente chama de local, hora a gente chama de tradicional, e aí tem várias discussões também, mas um saber empírico de pessoas locais, de moradores locais, de grupos nativos, de pessoas que viviam aqui na região, um saber que era geralmente transmitido pela oralidade, um saber que era adquirido ao longo da vivência nessas regiões, que era passado de geração em geração, como que esse saber circula, sendo apropriado pelos viajantes e transformado por aquelas convenções no conhecimento científico, né? A gente vê como esse processo vai ocasionando esses apagamentos. E é interessante também, né, pensar que nas expedições, né, que os pesquisadores do Projeto Manuelzão que eu mencionei, né, que eles fizeram, né, eles repararam também que muitos pescadores, hoje ainda, né, bom, há 20 anos atrás que o projeto começou, né, eles ainda pescavam usando métodos semelhantes àqueles pescadores do século XIX, né? Então, existe um saber ali que às vezes se mantém apesar dos apagamentos, né? Apagamentos que ficam muito claros quando a gente investiga, por exemplo, a circulação das coleções. Quando a gente vai estudar a chegada dessas coleções na Europa, nos Estados Unidos, durante meu mestrado eu estudei a expedição do Agassiz, que leva toda a coleção para o Museu de Zoologia Comparada em Harvard, né? A gente vê que são mais de 70 mil espécimes que são coletados no Brasil e que chegam no museu. E quando essa coleção chega no museu e é registrada, o livro que registra a chegada dessa coleção não tem o nome de uma série de pessoas que aparecem no livro de viagem do Agassiz. Então a gente vê como esse apagamento vai tomando forma, né? No livro de viagem a gente já tem a menção de quem ajudou, de quem pescou, de quem conseguiu espécimes, de quem coletou para ele, mas quando isso chega no museu, na etiqueta que vai ser colocada junto daqueles exemplares ali no museu, isso já vai sumindo, isso já vai desaparecendo. E a gente vê ali só os nomes de algumas pessoas daqueles mais reconhecidos que faziam parte da mesma elite cultural, né? Pedro II aparece, por exemplo, nas etiquetas de alguns espécimes dessa coleção. Pedro II, é claro, não pescou pessoalmente nada para o Agassiz, mas ele mandou pescar, né? Então é interessante a gente ver quando esses apagamentos acontecem. E aí cabe a nós, né, nós historiadores, nós pesquisadores, que vamos estudar nessas redes do passado, e não só nós que estamos estudando isso academicamente, mas a todos nós, enquanto sociedade, né, passar a reconhecer mais, a valorizar mais, a preservar, a divulgar esses conhecimentos empíricos, essas vivências locais, essas tradições, os métodos tradicionais de pesca, de fazer as coisas, os métodos de se extrair, né, da natureza. E aqui, né, vocês vivem numa região que tem um passado riquíssimo, e a gente vive hoje num presente tão acelerado, né, em que tudo vai sendo atropelado pela movimentação, pela velocidade do presente, né? Mas quando a gente vê hoje as consequências,
né, desse nosso modo de viver, quando a gente olha principalmente para a degradação ambiental, para a perda da biodiversidade, para as catástrofes causadas pelas mudanças climáticas, né? É importante a gente fazer esse movimento de repensar a forma como a gente vive hoje. E aí eu não estou falando de uma volta romantizada ao passado, né, mas de reconhecer que existem essas outras formas de conviver, né, entre nós e com a natureza, e que a gente percebe isso nos relatos dos viajantes, quando eles observam as populações locais, quando eles aprendem com as populações locais, né? E acho que isso pode ser um exemplo interessante para a gente hoje, né? Então, enquanto historiadores, quando a gente está examinando o passado, a gente está sempre examinando o passado a partir de questões do presente. Então, acho que essa é uma mensagem com a qual eu queria fechar a minha fala de hoje. E aí deixo aqui algumas referências que eu usei nessa apresentação dos livros de viagem. E o meu agradecimento, né, por terem me ouvido aqui. Fecho com essa imagem da Barra do Rio das Velhas, de um australiano chamado Reginald Gorham, que se estabeleceu aqui em Belo Horizonte, né, foi um dos fundadores do Rotary Club, e era fotógrafo, fez várias imagens da região, inclusive essa do Rio das Velhas. E é isso, obrigado. Senhoras e senhores, abrimos neste momento espaço para perguntas. Lembramos apenas para poder fazer a gentileza de se identificar. Obrigado. Meu nome é Márcio. Professor, eu queria primeiro parabenizar. Realmente você abre o nosso pensamento de ver essas expedições de uma forma muito mais ampla, né? Talvez não sei se poderia chamar, uma antropologia das expedições, né? A gente vendo todo esse circuito social. Então eu queria só mencionar duas situações que acontecem, coisas que só acontecem em Lagoa Santa. Apesar de eu não ser daqui, eu adoro esse lugar e sou fascinado com tudo que aconteceu aqui. Então o Richard Burton, que esteve aqui, só para mencionar, ele participou da expedição que descobriu a nascente do rio Nilo, traduziu o Kama Sutra, e veio aqui em Lagoa Santa e quis encontrar com o Lund, e o Lund não quis recebê-lo, né? Devia estar de mau humor, mas eu fico imaginando que perda que foi uma tarde de conversa com essas duas pessoas sensacionais, o que poderia ter acontecido. E outra coisa muito curiosa, que me dá muito orgulho também, é saber que o Burton passou na fazenda do Major da Labela, que tem aqui na sala uma descendente, ou seja, nós estamos no mesmo ambiente que uma pessoa que ajudou, que é a Rosângela Albano, que é a diretora do CAAL, que organiza o simpósio, e o Burton passou na fazenda de algodão dele, e está citado naquele livro. Só queria mencionar isso. Muito obrigado. Só para mencionar uma coisa, quando você coloca lá no começo da sua fala, que os viajantes transportavam os artefatos deles com muita dificuldade, eu me reportei aos nossos trabalhos de campo da atualidade, que a gente também transporta com muita dificuldade. Então, de lá para cá, não mudou muita coisa, em termos de transportes, de acesso a algumas áreas mais difíceis. E a gente também usa toda uma rede social para a gente obter as informações que a gente precisa dos locais que a gente está indo prospectar. Então, a gente trabalha muito com as pessoas locais, com as informações orais e com os guias da região. Parabéns pela sua explanação. Meu nome é Maurício, atualmente eu estou aposentado pela Secretaria do Meio Ambiente, mas continuo pesquisando, estudando. E gostaria de uma informação interessante. O Rio das Velhas nasce na Cachoeira das Andorinhas, no Ouro Preto. Quando ele vai descendo, ele encontra a Serra do Curral. Ele teve que ultrapassar a Serra do Curral para continuar o seu curso. Quando a gente passa por Jabuticatubas, a gente encontra muito cascalho, o quartzo, que é proveniente dessa passagem do Rio das Velhas na Serra do Curral. Ele continua descendo. Quando a gente chega na região cárstica, a gente percebe uma característica curiosa.
na altiometria do Rio das Velhas e Paraupeba, parece que o Paraupeba um dia já foi unido ao Rio das Velhas. É lógico que eu estou falando de coisa de 500 milhões de anos. E, num certo momento, os rios se separaram, houve a formação cárstica de grutas, que é o que nós conhecemos hoje. O Rio das Velhas, é importante a gente dizer o seguinte: houve uma degradação muito grande ao longo dos tempos. É um rio poluído por causa da região metropolitana, estão tentando fazer de tudo para melhorar as qualidades da água. Agora, o curioso desses peixes pesquisados anteriormente, que já foi citado aqui, esses peixes subiram para as nascentes e ficaram quietos lá. O rio continuou poluído. Quando o rio melhorou a sua qualidade da água, os peixes desceram. Então, hoje, já é possível pescar em Santo Hipólito, ou seja, mais jusante lá para frente no rio. Eu não sei se existe alguma... Eu não consegui ainda alguma biografia sobre esse assunto que eu estou citando. Mas é curioso, porque eu acho que merece uma atenção especial, que pode, às vezes, abrir a trazer à luz alguns conhecimentos maiores. Uma outra questão, outro assunto interessante, só para ilustrar, que quando a Teresa Cristina casou com Dom Pedro I, as pessoas que instruíram ela o que era o Brasil, pela curiosidade que ela tinha, que país é esse que eu estou indo, né? Foi exatamente Spitz e Marx, que já tinham estado aqui no Brasil, e eles aqui orientaram ela sobre o Brasil. Então é só isso. Obrigado. Bom dia, vou apresentar de novo, né, uma excelente historiadora. Anderson, eu primeiro te elogiar, te agradecer muito pela palestra, porque eu acho que, como o Marcos falou, o seu trabalho é muito instigante, ele mostra um novo olhar. Então, para nós, trabalhando com viajantes, com cientistas, com essas expedições, mexe muito, né? Eu saio daqui mexida, com muitas ideias de trabalho, né? Então, eu queria te agradecer por isso. E dizer o seguinte, realmente, trabalhar com essa rede de invisíveis é muito mais complexo do que trabalhar com o pensamento, como eu trabalho com o pensamento dele, né? Com as ideias, com as teorias, porque ele está escrito. Então, por mais que seja complexo, você dialogar com o mundo científico, que estava se pensando no mundo e tal, você tem ali uma concretude, né? Então, trabalhar com esses indivíduos é realmente muito difícil. Então, a gente vê várias vezes citações, mas normalmente primeiro nome, sol, né? Então, para você ir atrás daqueles sinais, é muito difícil, mas é instigante. Agora, uma coisa que eu acho que é mais palpável nessa linha de divisa que eu vi é a questão das cartas de recomendação. Né? Então, é porque isso tem uma concretude. Né? E aí, eu fiquei pensando nisso. Como que foi o seu trabalho em cima disso? Você acha que esse é um caminho? A gente consegue apalpar um pouco mais, seguir essa trilha através dessas cartas de recomendação? Muitos usam muito, já todos usavam muito. Né? E aí, através dessas cartas, a gente pode chegar em outros elementos dessa rede. Esperar todas as perguntas para responder. Posso esperar. Anderson, bom dia. É interessante você esperar, porque justamente o que ela está falando sobre essa rede de invisíveis, a minha preocupação hoje é exatamente com o trabalho que os cientistas têm feito daqui para frente,
com essa rede de invisíveis, porque muitas pessoas hoje estão contribuindo para que sejam esclarecidos pontos no passado e elas vão ser esquecidas. Você abriu o seu painel agradecendo a oportunidade de estar aqui presencialmente, né? Justamente por causa de um acontecimento gravíssimo, né? A pandemia, que te trouxe aqui de maneira virtual. E eu tenho uma preocupação muito particular com relação a essa questão do virtual. Porque a professora acabou de falar ali, eu como fotógrafa também, sei a dificuldade que é a gente carregar o nosso equipamento, ir em loco, fazer o levantamento, e outras pessoas se apoderam disso, e não digo isso por orgulho ou por querer ter o nome, porque muitas pessoas querem, inclusive, continuar invisíveis, né, nesse processo. É uma opção e a gente precisa respeitar. Mas o trabalho de ir a campo e levantar as informações de pessoas que vivem disso precisa ser respeitado e muitas vezes vai acabar se perdendo, né? Hoje o mundo digital faz isso. Eu cheguei a questionar, expõe a sua palestra daqui a meia hora, né, no mundo virtual, o que é muito interessante para quem está distante, mas te atrapalha no ano que vem, porque algumas pessoas vão deixar de vir pessoalmente para ver no mundo virtual. Como que você vai lidar com isso? Eu vou escolher você como um dos palestrantes mais jovens, né, que eu tive a oportunidade de ver, porque esse é um problema futuro, para as futuras gerações, em relação a essa questão do mundo virtual e dos invisíveis. Obrigada. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Eu sou auxiliadora, estou representando aqui o subcomitê do CAST e Ribeirão da Mata. Quero te parabenizar, nessa manhã, por você estar trazendo, né, esses saberes todos para nós nesse dia de hoje. E quero te perguntar uma coisa: por que você se interessou em pesquisar a nossa região Castro? Muito obrigada. Bom, então, obrigado a todos pelos comentários, pelas perguntas. Eu queria fazer uma sugestão sobre essa questão da degradação do Rio das Velhas, né? Procurando esses relatos, o grupo de pesquisadores do projeto Manuelzão publicou muita coisa, né? O projeto, inclusive, ele foi em parte motivado pela percepção dessa degradação do rio, né? E eles têm um trabalho muito interessante, né? Os dois organizadores da tradução daquela monografia sobre os peixes do Rio das Velhas, o Carlos Bernardo Mascarenhas Alves e o Paulo dos Santos Pompeu, eles publicaram alguns outros trabalhos que falam do estado atual do rio. Então, acho que é algo que vale a pena dar uma olhada. Sobre as cartas de recomendação, elas são ótimas, né? Tem essa questão, mas tem uma dificuldade que é encontrá-las, né? Porque a gente que estuda os viajantes, a gente sabe que era muito comum que eles procurassem cartas de recomendação. E a gente vê nos relatos, por exemplo, eu estudei muita viagem do Dates e do Wallace, passaram pela Amazônia, e eles contam como que eles percorrem ali Londres procurando cartas de recomendação, vão falar com o diretor do Jardim Botânico na época, que dá a eles algumas cartas de recomendação. O Agassiz também, que tinha essa ligação pessoal com Pedro II, também tem muitas cartas de recomendação, mas é difícil encontrar os exemplares dessas cartas, né? Eu não sei o que os viajantes faziam com elas, né? Se entregavam e ficavam com as pessoas. Fica até uma questão aí para a gente tentar responder. Não sei se o Lorelai de repente sabe o que acontecia com essas cartas, mas é um ponto, é claro. Agora a gente tem que depender de todas as fontes, né? Quando eu mostro ali aquela riqueza de fontes que a gente tem, porque muita coisa a gente encontra, por exemplo, também nas correspondências. E aí as correspondências são interessantes porque quando um viajante desse está escrevendo uma carta para um companheiro seu na Europa, às vezes ele está confidenciando coisas ali que ele não vai publicar no livro de viagem. Então é interessante para a gente ter também essa visão um pouco mais complexa, um pouco mais completa de como que se dava essa sociabilidade.
Então já encontrei muita coisa nas correspondências também. Aqui no caso do Brasil, e aí já está conectando com a questão do virtual, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional é para a gente riquíssima, porque muita coisa aparecia ali nos jornais de época, né? Então sempre que um viajante chegava numa região, era muito comum também que saísse uma nota no jornal, né? Que chegou o doutor tal, vindo da Europa. Então isso é muito interessante. E permite que a gente vá tentando, né, costurando esses sinais, esses vestígios que a gente vai encontrando. Realmente não é fácil. Quando a gente tem o primeiro nome, às vezes já é muito, né? Porque às vezes é um menino, né? E aí quem é o menino? Então é muito difícil mesmo encontrar. É por isso que quando a gente encontra alguém, tipo o Padre Torquato lá na Amazônia, a gente acaba usando como casos exemplares assim para mostrar como que funcionavam essas redes. Mas esse eu acho que é parte do desafio que a gente encontra, né? A gente tem alguns desafios quando estuda os viajantes, né? E o desafio de tentar encontrar ali esses sinais dessa rede dos invisíveis é um dos grandes desafios, né? Mas acho que aí segue a gente seguir com aquela recomendação do Ginsburg de ir procurando ali nas fontes que a gente tem e partir do que a gente consegue encontrar, né? E bom, e aí a questão do virtual, né? Eu acho que o virtual, por exemplo, acabei de falar, a hemeroteca, né? A gente tem coisas muito boas no virtual que ajudam muito quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? Pensando a gente enquanto pesquisadores fazendo o nosso trabalho de pesquisa, a gente ter acervo digitalizado, disponível, sem que a gente precise, de repente, se deslocar até a Europa para ter acesso a um livro de viagem, a uma caderneta de campo, essas correspondências, isso é muito bom. Mas eu acho que a gente está aprendendo ainda a usar o virtual, né? Porque tem muita coisa também muito complicada, né? O avanço da desinformação, das fake news, muita coisa que a gente precisa entender como funciona, entender como certos grupos já aprenderam a se apropriar disso para os seus fins e como que a gente pode combater isso, né? Então, é um outro desafio que a gente tem enquanto pesquisadores, porque a gente também não pode se isentar de participar dessa discussão e de estar ativo nas redes também. Isso é algo também que eu tento chamar a atenção e que muitas vezes a gente encontra uma certa resistência, né? Como se você publicar, estar nas redes sociais ou fazer um podcast, por exemplo, fosse uma coisa menos importante, até porque muitas vezes academicamente isso não pontua no Lattes, isso não vai pontuar no seu programa de pós-graduação, mas isso é importante para a gente divulgar o nosso conhecimento, que é um conhecimento muitas vezes que a gente faz com financiamento público também, então a gente tem que pensar nesse retorno para a sociedade daquilo que a gente está pesquisando, do que a gente está fazendo, e hoje em dia é fundamental a gente também fazer esse papel de estar nas redes, né? Mas é algo que a gente precisa ainda discutir muito como fazer. Hoje tem um campo que são as humanidades digitais, né? Que está crescendo muito e os pesquisadores estão aos poucos descobrindo também como que novas ferramentas digitais podem ajudar na pesquisa. Então é algo que a gente está ainda muito, acho que nos estágios iniciais de aprender a usar. E aí, só para falar sobre a região, na verdade, assim, eu não estudo especificamente a região aqui. Eu até falei isso para o Cleito quando ele me convidou. Mas eu fiz essa passagem pelos relatos de alguns viajantes que passaram por aqui, especificamente para o simpósio, mas meu tema tem sido mesmo esse da sociabilidade. Até, se o Cleito quiser no futuro fazer uma pesquisa em colaboração, eu topo. Porque eu me interesso muito por esse lado da sociabilidade do trabalho de campo. Se a professora Ana Paula quiser também de alguém para ajudar a pesquisar os colaboradores do Lund, né, estou aqui. É isso. Nossos agradecimentos.